Ui, aleluia. Glória a Deus. Você está pensando que é Zorro, né? E agora Papai Noel. Mas não é nenhum dos dois. Sou eu mesmo. Queridos, eu quero agradecer as palavras do Humberto aí. Assim, a gente está no ministério por causa do Senhor. O Senhor tratou conosco, né? Nosso coração, e a gente tem um interesse tão grande de levantar pessoas. Essa igreja foi levantada aqui por causa do interesse de abençoar pessoas. E quando Humberto falava comigo, eu via, quando ele foi lá para Campina Grande, como ele tinha interesse, ele viajava, né? Ele trocou um emprego para ser itinerante, irmãos. E eu assistindo a vida de alguns itinerantes, Humberto tinha marcado comigo para conversar, e sempre que uma pessoa vem conversar, eu fico com cuidado, né? Porque eu represento Deus e eu preciso dar um conselho de Deus, e eu não quero ser assim imprudente, né, nos conselhos que eu vou dar. Então eu fico orando em línguas, eu fico pedindo. De repente veio aquela impressão no meu coração. Eu disse: rapaz, eu vou conversar com o Humberto, porque eu vejo que ele está viajando muito e tem filhos, e se ele não tomar cuidado, ele pode ficar assim desassociado da igreja local, que é tão importante para nós, né? Um ministro, irmãos, não importa o que é que ele faça, né, no ministério, ele tem que estar conectado com a igreja local, né? Importante para ele, importante para a família. Então, nessa conversa que Humberto fez, a gente não solta tudo, né? O pastor vai soltando devagarzinho, né, o que sabe. Eu soltei: cara, tu nunca pensou nisso, não, de abrir uma igreja, de estar com a igreja na frente? E foi quando essa coisa começou a se desenvolver dentro do coração dele. A gente, debaixo de influência, irmão, a gente começa a acertar, né, caminhos e ajustar as coisas. Eu dou graças a Deus por tudo, Humberto, a cooperação que você tem. Eu sei que vocês sabem, ele é supervisor aqui, também é meu conselheiro, né? Numa mão a gente aconselha ele, mas numa outra ele também aconselha a gente. Várias vezes no ano a gente tem reuniões para definir algumas coisas no ministério, né? Batemos uma bola conversando e é sempre muito bom. Eu estou com a presença aqui de vários conselheiros aqui e vários amigos do ministério, vários pastores. Quero agradecer a vocês aí por ter vindo, por estar nessa festa, louvando ao Senhor por esses 15 anos. Olhamos para trás, irmãos, quantas coisas boas Deus fez nessa igreja, né? Mas olhamos para frente, quantas coisas boas Deus vai fazer, né? Já está chegando a uma fase de maturidade, né? De coisas maiores, de um suporte maior. E eu creio que vocês vão estar preparados para isso. Esse tempo marca uma estação de mudança na vida da igreja Zona Norte aqui do Recife. Amém? Eu falo por inspiração de Deus. Vai ser mudanças para melhor, mudanças para maior. A multiplicação da graça e a paz vai chegando por causa do conhecimento pleno da vontade de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, Deus vai sacudir a sua vida. Não importa o cenário mundial, não importa o que os homens pensam, os economistas pensam, aqui está o milagre de Deus para você. Essa palavra funciona hoje, funcionou ontem, vai funcionar para sempre, amém? Por causa da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu agradeço muito por tudo que vocês têm feito, aos irmãos que estão na internet, né, que acompanham, que não puderam estar aqui por causa ainda dessa coisa do isolamento. A gente está doido para fazer uma fogueira de máscara, não é brincadeira não. Ô negócio ruim, não é brincadeira não, mas vai chegar o tempo, vamos ficar calmos, a gente só está se preparando. Uma das coisas que foi boa é porque a gente não parou a igreja, não é? Nessa pandemia, no isolamento. Irmãos, a igreja foi crescer, a gente foi abrir igrejas, né? Pessoas recebendo cura, recebendo batismo no Espírito Santo, recebendo salvação através das lives. Olha, coisa maravilhosa, né? Uma ferramenta que estava um pouco desperdiçada por alguns de nós, foi um estrondo nesses últimos dias, né? E Deus vai fazer mais. Amém, queridos? Mas o importante é a gente estar conectado com o Senhor e ver a vontade do Senhor. Parabéns, Humberto, Cristiane, toda a liderança aqui, parabéns. Sou muito orgulhoso de estar aqui. Eu tenho um apreço por essa igreja, toda a Igreja Verbo da Vida, mas assim, eu sempre venho aqui, agradeço demais aquilo que vocês fazem e conta comigo, amém? Vamos ministrar a palavra, né? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, curva um pouco a sua cabeça.
Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos agradecer por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem concedido a essa igreja, Verbo da Vida Zona Norte. Senhor, essa igreja tem se tornado mesmo um farol para outras igrejas, para o Verbo da Vida. Senhor, daqui surgiram grandes homens e mulheres e uma grande igreja, Senhor, tem surgido e está sendo gerado algo maior no mundo do Espírito. E eu quero agradecer, Senhor, pela sensibilidade dessa liderança. Eu quero agradecer pela visão cada vez mais aguçada, Senhor, para percepções espirituais a respeito daquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e afinar as cordas do nosso coração, porque 15 anos se passaram, mas os próximos 15 anos, se Jesus não voltar logo, Senhor, essa igreja vai estar tão mais forte. Senhor, vai se estender em outras nações, porque o Brasil vai ficar pequeno, Pai. Coisas maiores acontecendo, e tudo isso por causa da harmonia que existe nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, pela paz, eu te louvo pela unidade desse grupo, desse povo aqui, Zona Norte, um povo feliz, um povo alegre, por causa da sua vontade, Senhor. Eu te louvo pela liderança cada vez mais forte e mais ousada para tomar passos no Senhor e fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sempre, quando eu ia na casa do pastor Bud, eu não morava com ele naquele tempo, mas eu lembro que tinha umas fitas que ele recebia do irmão John Austin. Ele recebia essas fitas que eram para os missionários, eram as fitas de videocassete. Talvez muitos de vocês não sabem nem o que é isso, né? Mas eram as fitas para os missionários, e eu lembro que eu ficava lá, o pastor não traduzia para mim, ele disse, se quiser, vá aprender inglês. E eu tentava fazer alguma coisa com um dicionário, alguma coisa, mas eu gostava de uma confissão que ele fazia no começo das ministrações dele. Desde aquele tempo, aquele homem andou à frente do tempo dele. Irmãos, olha, ele ministrava, era mais ou menos 25 minutos no culto, e depois terminava aquela ministração, já começava outra, porque já era outra gravação para outro lugar. Ele ministrava, trocava de câmera assim, e a galera lá, igreja grande, né? E eu me lembro que ele levantava a sua Bíblia e dizia, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aí ele disse, eu vou receber a incorruptível, a infalível, a indestrutível semente da palavra de Deus. E eu nunca serei o mesmo. Irmãos, essas confissões do irmão John Austin, ela ultrapassou a geração dele. Ela criou uma geração muito forte de crentes. Se você for olhar a igreja do filho dele, Joel Austin, irmãos, é uma igreja gigantesca. Alguns dos irmãos aqui tiveram lá, é uma igreja gigantesca. Porque essa criança, esse menino, esse rapaz, que era filho de John Austin, foi criado num ambiente de confissão, num ambiente de fé, num ambiente que promovia a palavra. E, queridos, eu queria fazer essa declaração aqui. Se você está com a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, eu queria que você levantasse ela assim e dissesse assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu vou receber a incorruptível, a infalível, a indestrutível semente da palavra de Deus. E eu nunca serei o mesmo. Agora dê um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia! Sabe, queridos, confissões preparam o nosso coração para receber a palavra. Nunca venha na igreja, irmão, só por tabela, não. Tem crente que só vai, não, vou ter que cumprir um compromisso, cumprir uma tabela. Não, você vai receber a incorruptível, a infalível, a indestrutível semente da palavra de Deus. E você tem que vir com essa confissão. Uma vez que eu recebi, eu não vou sair da mesma forma. Não sairemos da mesma forma, porque se trata da palavra de Deus. Tenha reverência por essa palavra. Amém, queridos? Então, voltando ao que eu estava começando a falar, irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Marcos 11. Todo mundo pensa em 11:23, né? Mas não é lá, não.
Eu estava me lembrando de algumas ministrações do pastor Bud e achei muito interessante essa passagem aqui de Marcos 11. A gente não vai falar agora de Marcos 11, 23, mas possivelmente a gente chegue lá. Marcos 11, no versículo 1, Jesus vem falando com os discípulos no monte, junto ao Monte das Oliveiras, e chega uma certa situação que Jesus ia entrar em Jerusalém. Jesus diz assim para eles, né? Disse-lhe, ide, no versículo 2, a aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram, acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Interessante essa passagem, irmão, porque o pastor sempre usava essa passagem para mostrar que muitas vezes você pode pegar um versículo fora do contexto e fazer um pretexto para criar uma situação na vida de pessoas, né? Ele disse, olha, se você pegar só esse jumentinho, e disse, essa passagem do versículo que diz, olha, pega o jumento e desprenda ele. Você pode criar uma doutrina ali, você pode criar tumulto para as pessoas, mas se você ler o contexto, você vai ver que Jesus já tinha dado algumas orientações para ele, né? E o pastor Bud, ele dizia assim, que se um camarada fosse pegar um jumento que não era dele, no Alabama, onde tinha Ku Klux Klan, rapaz, isso podia ser morte, né? Porque você desamarrar um jumento que não é seu, é como hoje, irmão, você pegar uma moto grande e tentar pegar a moto que não é sua. Mas existem algumas coisas aqui que eu acho interessante, porque por mais que as pessoas não vejam, existia um comando de Deus ali. E qual era o comando de Deus? Pega o jumentinho porque eu vou precisar dele, né? E se alguém falar alguma coisa, você diz, o Senhor precisa dele. Faça segundo as instruções. Quando a gente vê aqui, irmãos, que a Bíblia diz, no versículo 6, eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Veja só, eles responderam conforme as instruções de Jesus. O que foi que os homens fizeram? Soltaram. Eles estavam raivosos porque o camarada estava roubando o jumentinho, levando o jumentinho. Levar um jumentinho daquele naquele tempo, irmão, é roubar um carro, né? E se isso fosse no Ceará, ele ia dizer, macho, que diabo é isso, macho? Isso é teu? Né? Por certo, eles tiveram uma conversa lá chegada, porque eles reclamaram. Eles disseram alguma coisa. Eles não iam permitir com facilidade, mas eles responderam conforme as instruções de Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem coisas que já são suas. Existem coisas que você só precisa da senha para destravar. Mas ficar esperando que a porta abra sem dar o passo para cima da porta, irmão, não vai acontecer, não. Muitas vezes a gente fica pensando, Deus, me dê. E Deus está dizendo para você, eu já te dei. Solta a senha. Qual é a senha que você tem? São as instruções que Deus te deu, irmão. Essas instruções, ela abre as portas. Ela destrava as portas. Aí eu quero te mostrar que existem algumas outras situações na Bíblia parecidas com essa. Que pessoas nem sabiam o que Deus já tinha falado, mas estava lá no ar. Estava no ambiente isso lá. O plano de Deus é assim, sabe, queridos? Às vezes você pensa que não está acontecendo nada. Tem uma palavra de Deus lá no seu coração. E você diz, rapaz, como é que vai acontecer isso? O plano é grande, a visão é grande. E você diz, rapaz, eu não tenho recurso. Mas Deus mandou. Eu não tenho condições,
Mas Deus disse. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando se manifestar. Aí você nasce, cresce, envelhece e morre, nada acontece. Porque você não foi corajoso para dar um passo. Existem instruções de Deus divinas nesse lugar aqui hoje, irmão. Para o seu coração. Que vão destravar coisas na sua vida. Que vai fazer com que uma avalanche de bênçãos chegue sobre a sua vida. Não é que essas bênçãos não estão depositadas, estão lá. Mas ela precisa ser creditada. Aí a gente vê algumas passagens na Bíblia que chega a ser assustadora. Quero que você abra comigo lá em 1 Reis, no capítulo 17, quando fala daquela viúva de Sarepta. E olha o que Deus fala com Elias, não é? No versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo para Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olha só, irmão, ele ordenou. Deus está dizendo, eu disse para essa mulher. Só que eu acho engraçado, como o pastor Bud falava, irmãos, tem informações que Deus fala com as pessoas que não chegou na cabeça delas ainda. Precisa de uma senha para destravar, né? E essa senha Deus te dá, né, para destravar situações. Aí ele diz assim, ó, então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Só podia ser essa mulher. Ele foi para aquele lugar, encontrou essa mulher, era ela. O endereço não estava errado, não. Deus deu esse endereço. Aí ele, chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando a lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Aí, indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Aí ela diz o seguinte, irmão: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Aí qual era a senha que Deus deu ao profeta? Ele disse: beleza, vai lá, não temas, vai, faze o que dissesse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, oh aleluia, assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, existe uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, e as senhas são as instruções de Deus. Instruções de Deus. Qual é a senha que você precisa? São as instruções de Deus, irmãos. Aquilo que Deus disse para você, aquilo que Deus está falando constantemente na igreja. Sabe, você precisa mesmo se pegar falando, se pegar declarando. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu me converti, a gente tinha um tipo de Bíblia que tinha as passagens marcadas, né, de vermelho que Jesus falava. Quem já viu uma Bíblia dessa aqui? Irmão, eu gostava demais dessa Bíblia, sabe, porque aquilo que Jesus falava era rema para mim. Eu digo: rapaz, Jesus falou, pode ser qualquer um que reclame, porque tem gente que reclama da gente porque a gente prega a palavra da fé. Tem gente que não gosta, lá vem esses camaradas, só falam em fé, só falam em fé. Irmão, se a gente não viver pela fé, eu só falo fé, meu irmão. Eu não vou falar incredulidade, eu não vou falar que vai faltar, eu não vou falar que está doendo, eu vou falar o que a Bíblia diz. Amém. Eu vou falar as instruções de Deus para a minha vida. E vou proclamar as instruções de Deus para a vida de outras pessoas. Agora, queridos, é interessante porque esse tipo de coisa acontece.
Muitas vezes Deus fala com pessoas, diz o que Ele quer dizer, através até mesmo de profecia. Você é objeto de uma profecia. Ministros chegam na igreja e falam sobre o que vai acontecer e você fica naquela inércia, sem meditar naquilo, sem confessar aquilo. E eu passei um tempo assim, até ser despertado pelo Senhor, através do pastor Bud. Porque você sabe aquelas coisas que você gosta de ouvir uma profecia, não é? As pessoas vêm e põem a mão sobre você e falam alguma coisa para você. Pastor Bud eventualmente falava para mim uma palavra, sabe, querido? E uma vez eu viajando com ele, ele disse: "Ô, Guto, o que é que você faz com a palavra que eu trouxe para você? Que o Espírito inspirou?" Eu disse: Eu recebo. Eu não estou falando sobre isso. Eu digo: "Pastor, o que é para fazer?" Ele falou: "Você não medita nela? Você não confessa ela? Você não declara ela?" Aí ele disse: "Você está desperdiçando o que Deus está te dando." Sabe, irmãos, Paulo disse para Timóteo meditar nas profecias que ele foi objeto, combater o bom combate. Sabe, queridos, é mesmo tomar a palavra para si, e toda vez que uma adversidade, toda vez que uma pressão quiser mostrar para você que não vai acontecer o que Deus diz, você se levanta por dentro e diz: "Olha, Satanás, eu vou dançar, eu vou celebrar, mas você vai ver, um dia eu vou dançar e celebrar com aquilo que Deus me deu." Oh, aleluia, diga: "É pela fé." Aleluia. Aí, sabe, queridos, hoje em dia ainda tem uns doidos aí, que muitas vezes eles acreditam em coisas que não estão vendo, não é? E que se torna pioneiro de coisas grandiosas que Deus ainda quer fazer nesses dias. Irmão, os maiores milagres não passaram, estão por vir. Coisas maiores, uma onda maior, milagres financeiros chegando. Oh, aleluia! Mas você tem que tomar posse disso, você tem que gerar isso, e você tem que ficar animado. Não é quando a coisa chegar, irmão, somente, é quando você faz quando não está aparecendo nada. Deixa eu te dizer, tem uns loucos aí, a gente conheceu nesses 30 anos, um homem que era meio que louco, né? Pastor Bud. Queridos, você vir com $500 para o Brasil, sem saber português, só pode ser doido mesmo, confiando na palavra do Senhor. Era um louco, irmãos, era um sonhador, mas ele veio assim, por causa de uma palavra de Deus que ele recebeu. Ele veio para cá e olha a multidão de pessoas que ele abençoou. Sabe, queridos, você tem que pegar nessa pegada, você tem que estar nessa fé, você tem que estar ousado, acreditando, irmãos. Você deve ser o primeiro a tomar uma posição. Oh, aleluia, diga: "É pela fé." Agora eu vou te dizer, a gente tinha aquele homem como o nosso orientador, como o nosso pai mesmo. Irmão, quando o pastor Bud fazia uma coisa, a gente corria para fazer também, não é? Quando ele disse assim: "Olha, nós vamos comprar um terreno." Rapaz, foi gente dando casa, dando carro. Eu disse: "Rapaz, o que é que eu tenho para dar? Só se eu der um menino desse, uma menina dessa." Eu não tinha dinheiro para dar, mas a gente tinha um computador. Sabe de uma coisa, eu vou dar o computador. Dei, irmãos, e nunca faltou. Porque Deus, Ele não tira de você, Ele acrescenta, Ele multiplica. Oh, aleluia, diga: "É pela fé." A gente estava sendo ensinado, irmãos, instruído a viver essa vida de graça e prosperidade sobre nós, sabe? E a gente via que o pastor Bud era meio assim. Quando foi comprar aquele terreno, a mesma coisa, as histórias da fé se repetem, mudam os personagens, sabe? Aí o pastor Bud disse: "Vai lá e pergunta ao homem quanto é o terreno." Eu fui lá e 120 mil. Aí eu chego para o pastor Bud: "120 mil, pastor." Ele disse: "Ah, não, é 70, é porque não chegou na cabeça dele ainda." Eu disse: "Mas rapaz, parece loucura, irmão, mas quando você tem uma palavra de Deus no seu coração, meu irmão, pode vir o gigante que for, você vai destronar ele. Diga: "É pela fé." Oh, aleluia. Sabe, esse tipo de vida é real. É real. Alguns já passaram por ela, irmão, e pode mostrar o caminho a você.
Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Coisas estão para destravar na sua vida. Só precisa da senha. A senha são as instruções que o Senhor vai te dar. Oh, aleluia, as palavras do Senhor, irmãos, enriquecendo você, as palavras do Senhor te inspirando, fazendo você andar cheio do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não vai faltar emprego para você. Sua empresa vai prosperar. Rapaz, sabe que tem gente que fica com raiva quando a gente diz isso? Até o diabo fica. Rapaz, parece que é colega. Vai para lá, rapaz, eu quero te dizer, porque eu quero te abençoar, meu irmão. Deus quer enriquecer você. Creia nisso, pega isso, segura isso, pela fé, dança a tua vitória, meu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Diga pela fé. Aí às vezes a gente fica meio que sem ousadia muitas vezes. Ah, mas olha o que está acontecendo, rapaz. Olha essa pandemia, a bolsa subiu, a bolsa desceu, a bolsa derreteu. Rapaz, mas o bolso de Deus não derrete. A vontade de Deus é plena para a sua vida, meu irmão. Oh, aleluia, você só precisa tomar posse. Sabe, queridos, e deixar que o diabo fale para lá. Amém? Agora eu quero te dizer uma coisa. Os discípulos já podiam ter aprendido, né? Porque eles passaram, eles viram a confusão que Jesus colocou eles roubando um jumentinho. Rapaz, Jesus nos deixou no imprensado, né? Eu vou pegar um jumento que não é meu? Aí eles dizem conforme a instrução do Senhor, os caras dizem, não, pode levar. Aí caminhando mais um pouco, chega Jesus indo para uma cidade e vê uma figueira. Tem fome, vai ver se tem fruto naquela figueira. Aí não tem. Aí o que é que Jesus disse? Nunca jamais alguém coma fruto de ti. Foi para a cidade. Aí quando eles voltam, eles dizem, mestre, a figueira que amaldiçoasse secou. Rapaz, aí Jesus ensina para eles uma manifestação de Deus. Ele diz, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, deixa eu te dizer, essa história vem como um vagão, encarreada. Né? Vem a história, eles disseram, a palavra destravou aqueles homens de pegar eles no murro. Né? Aí vem a história da figueira. Quem foi que disse isso, irmão? Não foi um sonhador inconsequente. Não foi um escritor qualquer. Quem disse isso foi Jesus. Você poderia duvidar se fosse eu. Mas Jesus? Irmãos, eu vou te dizer, se foi Jesus, eu creio a questão está fechada. Meu querido, eu não vou ficar calado, eu vou declarar sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha família. Vai acontecer, meu irmão. Oh, aleluia. E é tudo pela fé. Você recebe da palavra, você recebeu a senha para viver feliz. Você recebeu a senha para viver curado. Você recebeu a senha para viver próspero nessa vida. Deus não quer que você passe raspando, não, meu irmão. Deus quer você com uma vida e vida com abundância. Oh, aleluia. Mas para isso, irmão, dá ouvidos. Se conecta com aquilo, né, que está sendo dito, para você poder usufruir desse privilégio. Amém? Aí chega eu, né, de novo eu vou lá falar com o homem do terreno. O pastor mandou a gente umas 5 vezes, eu e Tadeu lá, falar com o homem do terreno. Aí eu fui falar de novo com o homem do terreno. Ele, não, tá bom, eu vendo. 110 mil. Aí eu chego para o pastor, 110. Aí ele, não, é 70. Aí lá vai eu, passou um tempo, isso 1 ano, irmão, 1 ano. Para a gente comprar esse terreno. Aí lá vai eu novamente, aí me lembro, ele disse, vai lá. Quando ele dizia, vai lá, eu misericórdia. Eu tinha que fazer cara de rico sem ser, né? Para chegar com um homem lá, para falar com um homem, eu me lembro que a gente chegava lá com uma cara assim eu botava uma roupa boa, né? Legal, para chegar lá para ele. Aí chegava para ele lá e dizia, não, rapaz, a gente quer comprar tudinho. Aí ele disse, tá bom, eu vendo 90.
Eu disse, opa, 90. Pastor, 90, vamos ver. Não, Deus falou comigo que é 70. Aí, de novo, passou-se o tempo, lá vai a gente novamente, né, naquela peleja. O pastor disse, vai lá e pergunta para ele, quanto é o terreno? Aí eu disse, Tadeu, vamos lá. Ele disse, rapaz, de novo. Aí o homem baixa para 80. Eu disse, pronto, 80. Nem o pastor, nem ele, né? Vamos ficar na coluna do meio. Aí quando eu chego para falar com o pastor Bud tinha um costume, irmão, de fazer com a gente. Eu achava aquilo doía na hora, mas depois eu achei tão maravilhoso. Ele dizia assim, eu disse, pastor, ele disse que vende por 80. Aí ele disse, não, rapaz, Guto, deixa de ser incrédulo. Ele vai vender por 70. Repita comigo. Eu não sou incrédulo, eu sou crente, e ele vai vender por 70. Oh, aleluia! Sabe, queridos, assim, ele estava convicto, feito uma batida de trem, seguro, prego batido e ponta virada. Não tinha quem abrisse, sabe? Aí um dia um homem liga para Tadeu e diz, rapaz, ó, eu vendo pelos 70. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem uma igreja construída, sabe lá, João depois pegou essa fase de construção, fez um trabalho, derrubou um gigantão lá. Queridos, por quê? Porque teve um homem que pegou as instruções de Deus. Irmãos, essa história não é para animar você não, querido. Não é só para animar você ficar alegre, soltar uns pulinhos, não. Isso é uma história para mostrar que Deus, Ele é o mesmo. É ontem, é hoje e será para sempre. Se você abraçar a palavra de Deus, vai acontecer contigo, meu irmão. É somente você agarrar ela, você tomar essa palavra que é dita aqui todos os dias. Toda vez que essa igreja abre, meu irmão, toda vez que os pregadores nessa igreja abrem, eu vou te dizer, coisas são transmitidas para você. E quer que eu te diga uma coisa? Toma cuidado, sabe, queridos, porque pessoas do outro lado do mundo têm recebido o que tem aqui. E você não pode ficar desperdiçando, porque você está muito mais perto. Chegou um tempo, irmão, e vem com velocidade. Chegou um tempo aonde a unção de Deus vai operar com mais força sobre a sua vida. Unção que vai destravar a sua vida, destravar o seu pensamento. Coisas de repente vão acontecer na sua vida. O que você esperava chegar com 10 anos vai ser antecipado por causa da graça do Senhor. Há uma chuva de unção nesse lugar, uma chuva de palavra, preparando a sua árvore para uma grande colheita. Oh, aleluia! É pela fé, diga é pela fé. E para encerrar, irmãos, eu vou dar o tempadinho aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava lá em casa, e eu moro no sítio onde o pastor morava, né? E assim, a gente tem jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba aqui? É bom demais, né? A jabuticaba lá de casa tem um período para dar, que é uma vez por ano, e é só em fevereiro. E eu ia viajar em janeiro, aliás, em fevereiro, e eu disse, rapaz, em outubro, eu olhando aquela árvore, que é logo que eu saio da casa, está lá a árvore de jabuticaba. Aí eu disse, rapaz, eu gostaria de que viesse uma chuva boa aí, para essa jabuticaba dar em janeiro. Fiquei só pensando sobre isso, sabe, irmão, aqueles pensamentos assim. E eu faço, porque eu vejo o pastor, né? O pastor fazia, quando ele plantava uma semente, ele, pai, obrigado, porque o poder da vida está nessa semente, e vai brotar, e eu vou comer dela. Ele orava pela semente que ele plantava, tão engraçado. E eu passo abençoando as árvores, irmão, lá de casa. Obrigado, pai, pelas frutas. Obrigado, pai, pelas coisas que eu tenho. Obrigado, pai, pelo cachorro. Diz que o justo cuida bem até dos animais. Eu abençoo os meus animais, eu abençoo tudo que tem na minha casa. Eu saio abençoando aquela granja, irmãos, aquela granja é uma bênção. Aí obrigado, pai, por essas árvores. Obrigado pela chuva chegando, porque quando chove tudo fica verdinho, né? Pois, rapaz, não deu uma chuva em novembro. Chuva boa. Eu digo, uma chuva boa em novembro, que não costuma dar essa chuva. Aí você pode dizer, mas é coincidência. Para você, que não estava crendo. Para mim, é providência. Irmão, deu uma chuva em novembro, aí chega em janeiro, jabuticaba na frente da minha casa. O que eu quero dizer com isso, irmão? Deus antecipa
frutos. Quando você tem a senha, quando você fala a palavra do Senhor, quando você abençoa as coisas que Deus te colocou, meu irmão, chegou o tempo de coisas antecipadas chegando para você. Esse tempo na igreja Zona Norte, irmão, vai ser chacoalhado, mas o plano de Deus vai ser cumprido e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Rovra madelele vramaderia sopra madegesha kanamadaste. Dona mono monso toloro procheteregeva marabadaselere. Ebramon sotorenene chamadia monsto. De blambadaria vadache querere basto konomocheteva. Ora mombla madere. Muitos de vocês ficaram perplexos com toda essa situação. E até chegaram a pensar para frente, como é que a gente vai viver? Como é que as coisas vão acontecer? Diz o Senhor, o meu espírito não depende das coisas naturais. E eu estou derramando nesses dias palavras para regar as sementes que foram plantadas e vão trazer frutos antecipados. Oh, aleluia, essa é a palavra do Senhor para você. Antecipação de colheitas, antecipação de colheitas, antecipação de colheitas, diz o Senhor. Simplesmente proclame, e você verá cada semente brotando, porque essa terra é fértil, e a semente é incorruptível, diz o Senhor. Antecipação de colheitas para você. Aleluia! Aleluia, antecipação de colheitas, meu irmão. Antecipação de colheitas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.